Tá, bom dia, gente. Pra quem eu não dei bom dia aí depois, que entrou depois, né? Eu sou o Marcelo, tô aqui hoje com o João e a gente vai iniciar a aula sobre ótica, parte 6, salvo engano, e já é a aula 27 de vocês. Então, vamos começando, que a gente acabou esperando demais. Enfim. Bom, hoje a gente vai falar, eu vou falar, na verdade, sobre alguns fenômenos que são em decorrência, né, da refração. E aí o primeiro deles são os dióptros planos. O que seriam isso, né? Dióptros planos acontecem quando a gente tem dois meios homogêneos e eles são separados, né? Eles têm índices de refração diferentes. E aí, dado isso, dado dois meios homogêneos com índice de refração diferente, alguns fenômenos podem acontecer. Vou falar mais um pouco sobre ele, mas aí eu trouxe uma partezinha mais formal que vou dar uma lidinha aqui para vocês. Bom, se a gente está em um dos meios que formam o dióptro plano, a visualização que teremos de outro objeto será afetada pela refração da luz. E é por isso que ocorrem alguns dos fenômenos que eu vou falar posteriormente, né? Aí, exemplos de dióptros planos. Um dos exemplos que eu trouxe é um copo com água. Perceba aqui. Primeira coisa, né? A gente tem uma superfície plana aqui, dividindo, e a gente tem um meio externo, que é o ar, né? E um meio não interna, mas assim, a gente tem dois meios separados por um plano, e esses dois meios possuem índice de refração diferente. Vou falar o que é esse índice de refração daqui a pouquinho. Aí perceba que uma imagem virtual é formada quando a gente tem esse processo, né? Veja que a colher, ela não está de fato tortinha assim, ela viria reta, só que a gente vê essa imagem dela cortada, né? Como se tivesse cortado e veio um pouquinho mais abaixo do que realmente está. Isso a gente chama de uma imagem virtual, ou seja, uma imagem que não é de fato o objeto, mas que a gente está vendo justamente por essa diferença no índice de refração dos dois meios. Continuando aqui, eu trouxe um outro exemplo de dióptro plano, que seria uma piscina. Então, dois meios com ar e água, não necessariamente precisa ser ar e água, mas, enfim, trouxe porque é mais fácil de exemplificar. E aí, de novo, né? É, pelo amor de Deus, não achem que a cabeça desse cara está na mão dele. Não está. É só uma diferença que é causada pela refração da luz. Então, a gente está vendo essa imagem aqui mais deslocada à direita, só que essa imagem é uma imagem virtual. De novo, não é a imagem real do objeto. A pessoa que está bem, ele está com a cabeça no lugar, só que a gente não vê isso, né, por esse ângulo. E aí, eu trouxe uma provocação, porque na verdade é a parte mais aí nos interessar aqui, que eu mais vou falar sobre, olhando de cima, como é que fica. Porque essas duas visões que eu trouxe para vocês, eles são com inclinação, né? São meio que olhando de lado para o objeto. E olhando de cima, né? Como é que fica nesse dióptro plano? Olhando de cima, gente, a gente tem sempre uma aproximação do objeto. Então, se você está em cima de um lago, ou, enfim, de um copo com água, de uma piscina, você vai ter a impressão, por se tratar de um dióptro plano, que os objetos dentro desse meio, eles estão deslocados um pouquinho mais acima do que eles realmente estão, né? E aí, nossa, sinto que eu estou indo rápido. Tá tudo certo, né? Até aqui. A gente tem dióptros planos, que são dois meios diferentes, com índices de refração de luz diferentes, e que nos causam fenômenos físicos, que seria essa deslocação virtual do objeto. Show? Vou dar uma pausinha para vocês falarem. Tudo certo. E aí, como saber então a distância real do objeto, né? Dado que, se ele está dentro d'água, a gente não teria acesso em olho nu à distância real, é, a distância real dos objetos. Bom, como eu falei, né? Quando a gente está olhando de cima, uma coisa sempre acontece. Os objetos eles sempre ficam um pouquinho mais próximos.
da superfície. Pra gente, né? A gente tem a ilusão de que eles estão um pouquinho mais próximo da superfície. E aí, como isso sempre acontece, foi criado uma relação entre a posição real do objeto e a posição que ele aparece estar pra gente. E essa relação, ela se deu por isso daqui. Calma, eu vou explicar para vocês com mais calma. Vamos lá. O que é que a gente tem aqui? A gente tem um observador de fora, certo? Olhando para um objeto na água. Então, o meio daqui é o ar e o meio que ele está olhando para é a água. Quem é P? P é a profundidade real do objeto, certo? Do objeto de análise. E P' é a profundidade que ele parece estar para o observador. Então, percebam, né, aquilo que eu falei, P', ou seja, a profundidade aparente ela é um pouco mais em cima, enfim, vão ter duas profundidades. Percebam também que o observador, ele está vendo essa imagem um pouquinho mais à frente também. É uma proporção, na verdade. Foi feita uma proporção entre P' e P, que é a profundidade aparente e profundidade real, e os índices de refração. Vamos lá, agora. Pronto. A gente tem essa situação aqui, onde um observador externo está olhando para um objeto dentro da água, e ele está vendo, né, essa profundidade aparente. E a gente tem também que, por serem meios diferentes, eles têm índices de refração diferentes. O que é isso? O que é um índice de refração diferente? Bom, índice de refração nada mais é do que essa relação aqui. Que é essa relação? É a velocidade da luz do vácuo sobre a velocidade que a luz se propaga nesse meio. Então, se um meio tem índice de refração muito alto, significa que ele segura muito pouco a luz. Ou seja, né, ele deixa passar mais luz, algo nesse sentido. E aí, se ele tem baixo, o contrário, né? Bom, dado essa relação, que é conhecida assim em todos os meios, me perdi lendo no chat, foi mal. Em todos os meios, e tabelada, né? A gente não precisa saber dela, geralmente as questões nos dizem ela, foi feita uma proporção entre os índices de refração dos meios em si e as posições que esses objetos ficariam. Pode ser. Posso, mas, tipo, não é algo que, assim, né, posso a título de conhecimento, mas não é algo que vocês precisam se preocupar em questões, por exemplo, certo? Mas eu posso definir a título de conhecimento. Pronto. Índice de refração, eu não sei nem se o Rosa vai falar mais sobre depois, mas é basicamente o quanto esse meio ele interfere na capacidade da luz passar por ele. Como que a gente mede isso? É justamente pela forma que esse meio afeta a velocidade da luz. A gente sabe que, né, a luz pode ser considerada uma onda e ondas têm velocidades diferentes de acordo com o meio que ela está se propagando. E aí, o índice de refração, a gente pode pensar como uma constante que nos indica quanto um meio segura isso, quanto ele diminui a velocidade da luz. Perfeito, Vitor. É isso, basicamente. Ficou melhor? Show. Pronto. Aí é isso que essa relação aqui quer nos dizer, tá? Pode falar, Vitor. Ô, professor, posso dar um exemplo só para explicar o meu comentário? Que os índios são muito inteligentes. Pode falar. Posso? Gente, ó, é mais ou menos assim. Eu já vi uma questão do Enem sobre isso. Tá vendo ali o ponto I, P' e o I de imagem? Ali é a imagem projetada. Tipo uma imagem falsa. Vai ser projetada. Imagina que é um peixe. O O lá embaixo, que é o peixe real, de verdade. O peixe de verdade é o O, tá lá embaixo. Mas só que a imagem dele, imaginando, sendo projetada mais em cima.
Aí, se você for pescar, mas assim, você vai meter uma lança, você vai sempre errar, se você for mirar no I. Você tem que mirar mais abaixo do que você tá vendo o peixe, tem que mirar embaixo do peixe pra poder acertar. E os índios, eu já vi eles fazendo isso, eles acertam mesmo. Perfeito. É isso aí, tipo, vale lembrar, né, que é a profundidade real aqui, e aí a gente projetou só a profundidade real e a profundidade aparente nessa reta normal, como o Vitor falou. Então, aqui temos o objeto real e, e, e o objeto aparente. Pronto. Essa... Eu voei um pouco também. Essa proporção aqui, ela sempre vai ser real, dado que o observador esteja vendo de cima, ou de um ângulo muito próximo com 90 graus. Perceba que aqui não está num ângulo tão próximo, né? Mas aqui é só a título de exemplo mesmo. Então, se o observador está vendo de cima o objeto, isso daqui sempre vai ser real. E aí, eu trouxe questão de fixação para vocês sobre. E antes um motivador de questões, né? Bom, o motivador de questões sobre isso é saber a distância real dos objetos refratados para o observador, ou a distância imaginária, por assim dizer, a distância que o observador aparenta estar vendo o objeto. Então, o que é isso, né? Bom, é saber qual é a distância de P' até o olho do observador e saber qual é a distância de P até o olho do observador. Um cuidado aqui. Essa fórmula, ela não calcula essa distância toda, né? O que a gente está calculando aqui, o que a gente vai conseguir calcular por esse meio, por essa proporção, é, na verdade, a distância desse ponto até a superfície da água. Então, a gente tem que ter um cuidado, tem que ter um refinamentozinho quando estiver olhando questões desse tipo, que é somar a distância que a gente calculou com a distância da superfície da água até o observador. E a gente vai ver justamente isso na questão que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, vou dar uma lida rápida, depois a gente lê de novo com calma, destacando alguns pontos. E aí vem o exemplo do peixe, só que aqui ninguém está pescando o peixe, é só olhando. Considere um peixe a uma profundidade de 1 metro e um observador, aliás, fora da água, com os olhos a 1 metro da superfície da água. Acreditamos que sim, Maria. O slide com certeza a gente manda para vocês e o vídeo muito provavelmente. Continuando. Se o índice de refração da água é igual a 4/3 e o do ar igual a 1, qual a distância aparente entre o olho do observador e o peixe? Primeiro ponto muito importante é a distância que ele nos pergunta, né? Ele está perguntando qual é a distância aparente, ou seja, aquela distância que parece ser a distância virtual. E agora vamos ler destacando com calma as coisas, né? O que é que ele disse para a gente de dados? E talvez seja um dos pontos mais importantes de questões, que é levantar dados. Né? Ele disse que o peixe está a uma profundidade de 1 metro, então ele nos deu o P real do objeto, e aí os olhos estão a 1 metro da superfície da água, e ele nos deu os índices de refração, tanto da água como do ar. Como que a gente sabe que é uma questão de dióptro plano? Me fugiu completamente aqui o plano. Bom, a gente tem dois meios que são homogêneos e que podem ser separados como por uma superfície plana, né? Sendo assim, a gente parte do que a gente conhece, que é a formulinha que eu acabei de falar para vocês. Aí aqui eu levantei os dados que foram nos dados, né, durante a questão e que a gente tinha destacado aqui antes. Como eu falei, talvez seja uma das partes mais importantes de questões de física no geral, porque basicamente depois daqui você tem a questão feita, basta só fazer as substituições necessárias, né?
E aí, para essa questão, bom, a gente tem, foi dado, né? Foi dado para a gente o índice de refração do ar, ou seja, de onde está o observador, que é igual a 1. Foi dado para a gente o índice de refração da água, e a questão foi até boazinha, porque ela falou com essas exatas palavras, então ficou fácil até, né? Que é o meio do objeto, né? O peixe está na água. E aí foi perguntado para a gente qual é essa distância aparente, então o pelinho a gente não sabe, e foi dito que o peixe estava a uma profundidade de 1 metro. Então foi dado para a gente esses 3 dados aqui. Ó. Daí a gente só substitui na forma. E como é que fica, né? Vai ficar 1 sobre 4 terços, certo? Que é igual a pelinha dividido por 1. Bom, pelinha dividido por 1 é igual a pelinha. Então, isso esquece. E 1 sobre 4 terços, quem é? É divisão de fração. Aí a gente volta para matemática, como temos divisão de fração, a gente mantém a primeira, né, 1 igual, e faz vezes o inverso da segunda. Então, ao invés de ficar dividido sobre 4 terços, fica vezes 3 quartos. E aí a gente tem, então, que pelinha é igual a 3 quartos. Fui rápido? Se quiserem que eu repita, só avisar. Vou continuar. Acabou a questão? Não acabou a questão. Volta ao que eu falei para repetir o finalzinho. O finalzinho, as continhas. Vocês estão me olhando, né? Se eu riscar aqui. Aí agora eu fico sem ver o chat. Tá. Tá aparecendo, Marcelo. Qualquer coisa eu vou falando. Beleza, ia supor que sim. Aí, tô escrevendo de mouse, né? E minha letra não é lá essas coisas, então vocês considerem. Mas o que que a gente tem aqui, né? A gente tem a nossa formulinha de dióptros planos, tranquilo? E a gente tem nossos dados. Então, bora substituir. Quem é o índice de refração do meio? Foi dito, né, que o observador estava fora d'água e foi nos dado o índice de refração do ar. Então, a gente substitui. Quem é o índice de refração do meio? A gente tem um peixe dentro da água e foi nos dado o índice de refração da água. Então, 4 terços. Isso daqui é igual a pelinha dividido por 1. Pelinha dividido por 1 é igual a pelinha, então a gente esquece esse 1 aqui, certo? Qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. E aqui do outro lado a gente tem uma divisão de frações. Como assim uma divisão de frações? Bom, a gente tem um número dividido por uma fração, né? Quando a gente tem isso na matemática, o que é que a gente faz? É uma regrinha. A gente repete esse número e faz vezes o inverso da fração que está dividindo. Então, o inverso disso daqui seria justamente o contrário, né? Seria 3 quartos. 3 quartos. 1 vezes 3 quartos é 3 quartos. Então, a gente esquece esse 1. O que é que a gente tem? O que é que sobrou aqui? Sobrou 3 quartos de um lado e pelinha do outro. Então, pelinha é igual a 3 quartos. Foi isso que eu fiz, só que colocando aqui direto no slide. Certinho? Não estou vendo o chat. Acho que tudo ok. Micaele, entendeu? Pronto, beleza. O EAD e seus slides, realmente, qualquer coisinha quebra o fluxo de pensamentos. Então, acabou, né? Não acabou. O que é que a gente fez aqui? A gente descobriu, vou tirar outro print aí de novo, vou ficar sem ver vocês. A gente descobriu quem é Pelinha, né? Que é a distância do peixe até a superfície do lago. Só que a questão não nos pede isso. Ela pede quem é essa distância, que é do observador. Desculpa, a distância aparente do peixe até a superfície do lago. E a questão pede a distância aparente do observador até o objeto, até o peixe. Opa. Sendo assim, o que é que a gente faz? Quem é essa distância total? Essa distância total é
esse pedacinho mais esse pedacinho que a gente acabou de calcular. Isso daqui também foi um dado da questão, que ele diz que é 1 metro. E essa distância a gente acabou de calcular é 3/4. Opa, pronto. 3/4 nada mais é do que 0,75, né? Aí a gente pode até conferir e fazer com calma, que é... Opa, tô dizendo 0,75. Meu Deus, 5 feio. Vezes 4 é igual a 3. Isso é basicamente dizer que 3/4 é igual a 0,75. Aí a gente faz a sominha, 0,75 mais 0,75 é 1,5, mais 0,75, 2,25, mais 3 no total. Aí pronto, a gente tem que isso daqui é igual a 0,75. Meu Deus, que bagunça. 0,75 mais 1 metro que foi dado na questão. Vou colocar essas informações aqui embaixo, porque aí fica menos bagunçado e fica sem minha letra. Pronto. O pelinha, né, que era 0,75, ou seja, 3/4, a gente tinha descoberto, mais 1, que é dado na questão, a distância total entre o observador e onde o peixe aparente estar é de 1,75 metros. Aí agora acabou a questão de fato. Algum comentário, pergunta? Pronto. E aí isso vai acontecer sempre que a gente estiver olhando de cima por um dióptro plano, certo? Essa relaçãozinha aqui. Vou continuar, porque ainda tenho que falar de outro fenômeno que acontece por causa da refração, que são justamente as miragens. Miragens. E aí eu trouxe essa imagem aqui de uma pessoa olhando um oásis num deserto, né? E eu não sei vocês, mas na minha infância eu achava que miragens era só delírios da, da cabeça, ou sei lá, alguma insanidade de alguém que estivesse desejando muito alguma coisa. Então você vê uma miragem porque, sei lá, você tá no deserto, sabe, tá sem beber água há muito tempo, tá muito calor, e aí você vê o que você mais quer: sombra de um coqueiro e água fresca para você se refrescar. Para mim, miragem era só uma ilusão qualquer, né? Algo inimaginável. E aí eu coloquei aqui, pô, são reais? Bora de desenho. Sim, miragens são reais, só que não é como eu achava, e eu não sei se vocês pensavam isso também, que é uma ilusão ou uma insanidade. Miragens são reais e são fenômenos ópticos da física, e podem inclusive ser fotografadas. Então, daqui a pouco eu trago algumas fotos, mas antes vamos desenhar. O que é que acontece, gente? Vamos fingir que aqui é uma superfície, tá? Vou botar preto. A gente finge que aqui é, sei lá, um asfalto. E um asfalto, 12 horas da tarde, não vejo vocês se vocês estiverem falando no chat, mas um asfalto, 12 horas da tarde, onde tá muito calor. Muito, 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 muito calor. Logo, o que é que acontece com esse assalto? Além de acumular, entre aspas, calor, ele começa a saltar um pouco disso na superfície, né? Ou seja, no ar à sua volta. Estou desenhando aqui o que seriam partículas de ar. Fiz esse desenho muito grande, vou ficar muito tempo fazendo partículas de ar. Pronto, acabei. Então, ele aquece o ar à sua volta e faz com que essas partículas de ar se expandam, né? Quando o meio é aquecido, ele tende a se expandir, logo ficar menos denso. E aí, essa expansão ela vai sendo gradualmente, o que a gente chama depois de gradiente, né? De forma como se tivesse um gradiente de calor, ela vai gradualmente... Vou refazer. Esse efeito ele vai gradualmente sendo
sendo afetado cada vez menos, né? Ou seja, aqui próximo à superfície está muito calor, então o meio, o ar, ele tende a se expandir muito mais e ficar muito mais quente. Conforme a gente vai aumentando, meu Deus, esse efeito, ele pode ser visto, né, cada vez menos. Então o ar, ele tende a ficar mais denso, ele tende a adensar mais. Nossa, esse desenho tá muito grande. Eu vou fazer até aqui só. Pronto. Esse é nosso assalto agora. Ô, Ele tende a Marcelo, ficar... Oi? Desculpa. gira a bolinha do mouse que aumenta a espessura do. Não aumenta, não. Gira pra trás ou pra. Pronto, boa. Ah, meu Deus, gênio. Mas eu vou fazer até aqui, igual. Caraca, bom demais. Pronto. Aí ele tende a ficar... Não tá maior, tá, gente? Tá mais denso. Eles estão mais aglutinados, as partículas de ar. Eles tendem a ficar cada vez mais densos, cada vez mais densos. E isso vai se repetindo, né? Tipo, aqui tá muito levinho, muito menos denso, por causa do calor do assalto. E aqui tá cada vez mais denso, mais denso, mais denso. E ainda mais denso. Não consegui ficar mais denso. Vou fazer uma linha horizontal para dizer que tá mais denso. Pronto. E agora vou traçar linhas horizontais só pra gente destacar esse efeito, né? Pronto. O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem um ar, um meio muito quente e pouco denso. Aqui a gente tem cada vez menos quente e menos denso, né? Cada vez menos quente e menos denso. Show. Uma coisa que eu não citei é que aquele nosso índice de refração da luz, ele pode ser afetado justamente por essa densidade do meio. E aí, o que é que isso implica? Isso implica que, nesse meio, a luz vai estar passando por uma velocidade mais lenta e aqui por uma velocidade muito rápida mesmo. Então, vamos fazer desenhos de como se fosse um vetor, né? Que indica a passagem da luz. Ela vai vir aqui nesse meio mais denso e chega trocando, né, para esse meio menos denso. O que é que acontece quando ela troca para esse meio menos denso? Essa inclinação, ela vai diminuir. Então, ela vai fazer isso daqui. Vai sofrer esse processo de refração, né? E aí ela troca de novo por um meio ainda menos denso. Aí ela vai diminuir a inclinação ainda mais. Então, galera, ela chega numa inclinação que é chamada de inclinação limite. E quando a gente vê essa palavra, né, inclinação limite, a gente pensa, ó, ou daí não passa, ou daí acontece alguma coisa. É limite para acontecer alguma coisa. Esse limite é justamente para que ocorra de uma refração, ocorra, na verdade, uma reflexão total. Então, quando a luz chega aqui, apesar desse meio estar menos denso, ela não vai seguir assim, né? Não vai seguir assim e morrer no assalto, entre aspas. Como ela passou da inclinação limite, ela vai fazer isso daqui. Esse processo de reflexão total ele vai ser explicado posteriormente, mas entendam só que a diferença de densidade dos meios provocada pelo calor, ela afeta a refração da luz, que por sua vez é tão afetada, que pode provocar um processo de reflexão total. E aí tá, o que é que isso tem a ver com a miragem? Pelo amor de Deus. Isso daqui basicamente está nos dizendo, gente, que a imagem está sendo refletida pelo solo. Na verdade, nem chega a ser pelo solo, né? É por uma camada muito próxima ao solo, mas a impressão que dá para a gente é que está sendo refletida pelo solo. E o que isso implica, né?
Eu vou mostrar com outras imagens, só preciso saber se tá tudo ok para vocês, porque quando eu sair daqui, esse desenho se vai, e aí refazer ele vai dar um trabalhinho. Mas isso vai parecer pra gente como se tivesse uma superfície de água aqui embaixo que está refletindo essa imagem. Não é uma superfície de água, é justamente esse efeito de aquecimento do solo que faz com que as partículas fiquem menos densas, que faz com que a luz, né, ela seja refratada de maneiras diferentes até chegar a essa refração limite, onde ela é refletida. Vira uma parábola parecido, né? Eu não sei se pode se dizer que é necessariamente uma parábola, mas a gente certamente pode aproximar como uma. Aí, exemplos reais. Isso, como eu disse, né, o efeito de miragem ele pode ser fotografado, porque é um fenômeno óptico real e é com luz, né? As fotos que a gente tira têm a ver com luz. Não sou muito entendido de fotografia, mas enfim. E vejam que realmente parece uma superfície de um lago. Isso daqui não tem água, não é um lago, é só refração e miragem, né? E é isso que as pessoas veem no deserto, né? Não, não é por causa do calor, não é por causa da falta de água, e elas não veem o que estão desejando. Elas veem o fenômeno de refração por miragem. Vê como, de fato, é parecido com uma poça de água, né? Aí eu trouxe um exemplo de um carro que. Não, as pedras são reais, a miragem é isso daqui, ó. É essa reflexão. Essas são as pedras refletidas no solo, entre aspas aqui. Pronto, aí eu trouxe aqui também um exemplo de um carro e vejam que a imagem. A imagem ela fica trocada, né? Ela fica invertida. Por que eu mostrei isso? Bom, eu não consigo. Ah, lembrei porque eu não consigo copiar aqui, eu tô no PDF, né? Deixa eu só salvar aqui meu desenho. Rapidão. Tá. E deixa eu comentar com vocês aqui uma coisa. Pronto, eu falei com vocês que isso acontece quando o chão tá muito quente, né? Quando o chão tá muito quente. E aí, basicamente, o que acontece, o que precisa ter para isso acontecer? Bom, acho que tem um alarme tocando por aqui. Enfim, se vocês estiverem ouvindo, ignorem. Não sei onde tá meu celular, desculpa, gente. Aí, basicamente, perdi aqui o rumo. Basicamente, isso pode acontecer também quando o céu, aspas gigantes, está muito quente. Ou seja, o ar atmosférico está muito quente. É só coisa da minha cabeça. É uma miragem o celular tocando. Pronto. Por que eu coloquei então a imagem do carro e por que eu estou falando disso? Vamos voltar para cá. Porque quando o céu está muito quente, isso daqui pode acontecer. Doideira, né? Basicamente a explicação agora de a gente viu o porquê de oásis aparecerem no deserto. Agora é a explicação de talvez porque algumas lendas de navios fantasmas aparecem. Nada mais é do que o efeito de refração quando ocorrem correntes de ar quente sobre uma água muito gelada. Então, se a água está muito gelada e tem correntes de ar quente, isso pode acontecer também. E aí, assim como o carro que tinha sua imagem refletida aqui no chão, o navio tem sua imagem refletida no céu. Então, isso daqui também são fenômenos reais e podem explicar algumas lendas de embarcações fantasmas e, sei lá. Enfim,
trouxe para vocês. Isso tem um nomezinho específico que eu vou falar agora, na questão de contextualização. Trouxe aqui do Enem 2015 e questões de Enem tem esse textão, mas que eu trouxe assim só para contextualizar de fato, então vamos lendo e prestando atenção. Vamos lá. Enem 2015. Será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno óptico conhecido como Fata Morgana. Fata Morgana é quando a miragem acontece de cima para baixo, né? Então, o fenômeno óptico conhecido como Fata Morgana pode fazer com que uma falsa parede de água, ou seja, o que é uma falsa parede de água? É a água sendo refletida pelo céu, né? A água sendo refletida pelo céu. Apareça sobre o horizonte molhado. Quando as superfícies são favoráveis, ou seja, né, quando a gente tem uma água muito fria e uma corrente de ar quente, estou traduzindo aqui o que a questão quer dizer, pelo que a gente já falou, a luz refletida pela água pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente acima, chegando até o observador, vinda de muitos ângulos diferentes. De acordo com estudos de pesquisadores da Universidade de San Diego, uma fata morgana pode ter obscurecido os icebergs da visão da tripulação que estava a bordo do Titanic. Dessa forma, a certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa escurecida, que se parece muito com águas calmas do escuro. Ou seja, né, o que a questão levantou? Exatamente. A questão levantou que, tipo, como que uma embarcação toda não vê um pedregulho de gelo? Essa pesquisa ela tenta relacionar esse não avistamento com o fenômeno da Fata Morgana. Ou seja, como o Alexander falou ali, que as imagens refletidas da água estavam encobrindo o céu, encobrindo a imagem do que estava à frente da embarcação de fato. A gente não sabe se isso é real, não sei se essas pesquisas são conclusivas, mas, de novo, é algo que pode ter acontecido, dado que a água perto de um iceberg é, de fato, muito fria. Então, se está passando ali por uma corrente de ar quente, isso pode acontecer e pode ter havido, de fato. Mas a questão de contextualização, como a gente já está no assunto de refração, ele dava um monte de opção aqui. Então, esse fenômeno é acorretado pelo quê? E uma das opções era a refração. Eu nem deixei as opções aqui, porque a gente está falando sobre refração, então seria a refração. Deixei aqui só para contextualizar mesmo. Tu deixou a apresentar. Eita, vai, Alexander, pode falar. Ô, professor, só uma coisa rapidinho. Eu tava lembrando do que acontece com o ar, no caso, porque o ar-condicionado fica em cima, no caso Uhum, que o ar gelado desce e o ar quente sobe, né? Aí, no uhum. caso, o efeito da luz aí, no canto frio, É, acontece ao contrário? É? ah, calma. Tô tentando. É porque é assim, ó. Volta para meu desenhozinho que não ficou lá essas coisas, certo? Quando a luz ele vai passando de um meio mais denso, né, para um menos denso, ela vai ganhando velocidade até chegar a um ponto onde a velocidade está tão grande que ela chega a refletir. Ela chega a refletir. Então, é justamente isso. Quando ela chega, né, em uma superfície mais quente, por assim dizer, como no nosso último caso do barco seria uma corrente de ar quente, ela chega a refletir, de fato. É um pouco estranho, porque a gente sempre aprendeu, né? Olha, o mais denso ele vem para baixo, enquanto o menos denso sobe. Só que aqui ele ainda está no processo, né? Está no processo. Então, as partículas em contato com o solo, eles vão estar realmente mais quentes, as partículas de ar. Só que está no processo de fazer justamente isso. O mais quente vai subir, o mais frio vai descer. Mas, enfim, né? O que está em contato, ele sempre vai estar um pouquinho mais quente. Ficou confuso? O sim foi pro ficou confuso. Pode falar.
É porque aqui do nada bateu um barulhão, mas agora parou. No caso, tipo, basicamente, ela vem no meio mais denso, de forma, vamos dizer assim, é uma mudança mais leve, no caso. E quanto menos, menos densa vai ficando, ela vai fazendo tipo uma curva. Isso tem a ver, na verdade, com a velocidade da luz. Ah, sim, sim. Quanto, quanto maior a velocidade, menos essa angulação entre o vetor, né, luz, e a horizontal é feita. Menor é essa angulação. Então ela vai fechando aqui, ó, cada vez mais. Vai fechando mais, até chegar no ponto crítico, onde ela volta a subir. Ah, entendi agora. Só que no caso lá acontece tipo, ela Lá bate. acontece ao contrário. Por que lá acontece ao contrário? Porque esse gradiente ele está invertido, né? Esse gradiente ele está invertido. Então acontece justamente ao contrário. Seria pegar essa imagem e jogar para cima, espelhar para cima. Por isso que a gente vê de cabeça para baixo. Uhum. Aí eu trouxe aqui justamente, né? Ó, quando a gente, para ficar mais claro, quando a gente está olhando para um carro sob efeito de miragem, esse carro fica de cabeça para baixo, só que fica no chão. E aí quando a gente vai olhar quando o efeito de miragem é essa fata morgana nos navios, o navio também fica de cabeça para baixo, só que fica no céu. Obrigado, deu para entender. Pronto. Parar de apresentar aqui, tá? Show. Pessoal, me deem um retorno, por favor, se tá aparecendo a apresentação aí. Tá aparecendo, Raul. A apresentação em tela cheia mesmo? Isso. Beleza. Deixa eu só liberar aqui que tem alguém tentando entrar. Show. Então, massa. Temos aqui agora algumas considerações para fazer, né? O Marcelo até já deu um toque aí em algumas delas, que seria, beleza, como é que se desenvolvem essas refrações em meios homogêneos e heterogêneos, né? Primeiramente, bom dia, pessoal. Faz tempo que eu dei bom dia, mas bom dia para vocês, já estão aí, né, no gás. Mas é assim mesmo, estamos aqui no ritmo do Enem, vamos embora com sangue nos olhos. E aí, como é que se desenvolvem a refração, que era aquela mesma que o Marcelo estava apresentando para vocês, só que em meios homogêneos e heterogêneos, né? Primeiro, o que seriam meios homogêneos e heterogêneos? Meios homogêneos, né? Homo vem de igual, né? Então, é um meio que é igual, todo aqui, por exemplo, vamos dizer que a gente está estudando a água, né? Então, tudo que está ali na água é o mesmo meio, certo? E heterogêneo seria, por exemplo, uma água com açúcar, né? Então, se você misturar uma água com açúcar e deixar ali descansando umas 24 horas, você vai conseguir um meio heterogêneo, ou seja, na superfície de cima dessa água vai ser uma água mais pura, mais embaixo vai ser uma água mais misturada com açúcar, mais embaixo vai ser uma água misturada com mais açúcar ainda, e assim vai. Então a gente tem ali um meio heterogêneo. Funciona mais ou menos como o Marcelo estava mostrando ali, perfeitamente, na verdade, quando a gente estava falando de miragem na estrada, né? Que o asfalto aquece tanto, né, que aquelas partículas de ar ficam mais densas e menos densas, né? Então, seria ali mais ou menos um meio heterogêneo, onde em cima a gente tem uma parte mais densa, embaixo menos densa e assim por diante, tá? Então a gente teria aí um meio heterogêneo. Meio homogêneo é o meio mais limpo, né, o meio mais puro, é o meio igual a uma água, por exemplo, tá? Então a gente vai estudar aqui um pouco agora, entender pelo menos a teoria de como a refração funciona em cada um desses meios. Se eu tiver muito rápido, falem, por favor, tá? Eu costumo falar um pouquinho rápido, então não se preocupem, podem levantar a mão, qualquer coisa, que eu paro, diminuo o ritmo, né? Tranquilamente. Então, bora lá. Em meios homogêneos. Então, imagina aqui que a gente... Raul, Oi, Marcelo. sinalizaram aqui que tá um pouquinho rápido. Tá, beleza, foi mal, gente. Vou dar uma segurada. Então, gente, vocês querem que eu repita alguma coisa do que eu já falei? Ou tá tudo ok? Só para diminuir mesmo, a partir de agora.
tá tudo ok, né? Vou entender como... Tu tá vendo o chat? Tá não, né? Não, Falaram tô não. pra você repetir o meio heterogêneo. Pronto, beleza. Vamos entender aqui nessa figura que fica melhor, tá? Acho que fica melhor com imagem. Então, primeiramente, vamos focar no que é um meio homogêneo. Então, imaginem que aqui em cima a gente tenha o ar, tá? O ar, por exemplo. E aqui um feixe de luz que vai incidir aqui, tá aqui no ar. Ele vai incidir aqui nessa superfície roxa, que a gente pode dizer que é a água, por exemplo, tá? Então, incidiu aqui, beleza. Aconteceu aqui uma refração, como a gente já viu acontecendo aí muitas vezes. A gente já está bem habituado a entender o porquê desse raio aqui desviar, né, da trajetória que era para ele seguir aqui. Então, nesse meio aqui de cima, a gente tem o ar. Então, a partir do momento que a luz viaja aqui, ela está viajando nesse único meio, né? Ela não tem nenhum desvio, não acontece nada. Então, aqui a gente tem um meio homogêneo. Aqui embaixo, vai ocorrer esse desvio, porque aqui a gente vai ter outro meio, né? Então, aqui, a partir de agora, a gente tem um meio que pode ser a água, que também é um meio todo igual aqui. Então, a única diferença desse para esse é esse ponto aqui, né? Porque aqui deixa de ser o ar para passar a ser água. Então, aqui a gente tem um meio homogêneo e aqui um outro meio homogêneo, que é o ar. O meio homogêneo que é o ar, o meio homogêneo que é a água, por exemplo, certo? E aí, o que acontece quando a gente tem um meio heterogêneo? Antes da gente entrar, eu só queria fazer aqui uma ressalva, certo? Fugindo um pouco mais, voltando mais aqui para a parte de refração, a gente viu com o Marcelo que a gente tem aqui um feixe de luz, certo? E ele incide no outro meio. E essa linha aqui, ó, deixa eu tirar aqui no celular, essa linha é a linha normal, a gente chama isso de linha normal. João, como é que a gente constrói uma linha normal? Você vai pegar sempre uma linha que forma 90 graus com o meio que a luz está incidindo, né? Então, com um ponto que a luz está incidindo, na verdade. Então, se a gente tem aqui a luz no ar, vindo aqui e bateu aqui. Então, a gente tem esse pontinho aqui. A gente traça uma reta que forma 90 graus com esse meio, tá? Então, aqui a gente tem 90 graus, né? E aqui a reta normal. Por que eu estou falando isso, né? Porque nem sempre ela vai ser uma linha reta, assim, né? Pode ser que ela seja um pouco inclinada, mas desde que ela faça 90 graus com o meio. A gente vai ver questão mais à frente em que isso vai ocorrer. E aí, só contextualizando, né, o que é essa reta normal. E aí, se eu tenho, por exemplo, um conceito bastante importante de lembrar, é que, por exemplo, se eu tenho aqui o N1 e aqui o N2, tá? O que é o N, né? O Nzinho seria o índice de refração, né? Então, o índice de refração do ar, por exemplo, é N1 e o da água é N2. Então, vamos dizer que o índice do ar é menor que o da água, certo? Quando isso ocorre, o nosso feixe, depois de ser refratado, ele vai se aproximar da reta normal, tá? Como assim? Então, a gente tem aqui, de fato, que a luz está passando de um meio com um índice menor para com um índice maior, como a gente definiu aqui, certo? Então, está aqui o nosso feixe de luz, era para ele seguir assim perfeitamente, né? Se não houvesse refração. Mas o que é que ocorreu? Veja que ao invés de ele seguir aqui, ele puxou um pouquinho aqui para o lado, ó. Então, ele se aproximou da reta normal, certo? Ele se aproximou aqui da reta normal. E o que é que acontece, João, quando eu tiver o contrário? Eita, deixa eu voltar aqui. Quando a gente tiver o contrário aqui. A gente tem aqui dois meios, tá? Vamos dizer que esse meio 1 aqui é o N1 e aqui o N2. Só que agora, o N2, o N1 é maior que o N2. Então, quando a luz está vindo, ela vai incidir nesse ponto, certo? E aí, nesse ponto, a gente vai traçar uma reta que forma 90 graus, certo? E aí, a ideia é, ela vai se aproximar ou vai se distanciar da reta normal? Porque, teoricamente, era para ela passar direto, mas ela vai sofrer uma refração. Então, é isso que eu estou querendo passar para vocês, que quando a gente tem uma refração de um meio menos refringente, tá? Se acostumem com esse termo.
Quando eu digo que algo é menos refringente ou mais refringente, significa dizer que tem um índice de refração menor ou maior. Então, menos refringente que outra coisa tem um índice de refração menor. Mais refringente tem um índice de refração maior. Certo? É bem importante ter esses conceitos na cabeça, porque nem sempre ele vai dizer para você, eu tenho um índice maior que tal. Ele vai dizer, não, eu tenho um índice mais refringente, certo? Quando esse N1 é maior que o N2, o que vai ocorrer aqui está a nossa normal, né? Era para ele passar retinho assim. Ele vai se distanciar da reta normal, certo? Então eu vou parar aqui um pouquinho para saber se vocês ficaram com alguma dúvida nisso, que a priori pode ser bem confuso. Mas basicamente quando a gente tem um N1 menor que o N2, a gente se aproxima. Quando tem um N1 maior que o N2, a gente se distancia, certo? Vou parar aqui, Marcelo, por favor, se puder ajudar aí. Se tiver alguém lendo aí. Eita, alguém falando, dá uma lida, por favor. Tiveram duas perguntas aqui, duas colocações, mas Beleza. eu não sei de qual parte da sua fala foi. O Tá. Alexander perguntou, devido à densidade diferente, só que Devido há a... algum tempo atrás, e o Vitor Silva perguntou, perpendicular com o meio, acho que em relação à reta normal. Certo, vamos lá. Devido à densidade, veja, acho que sim, tá? Acho que você pode dizer isso, mas eu quero que você analise aqui mais sobre um viés da ótica, tá? Não do viés da densidade. Mas sim também. Mas sobre o viés da ótica, é uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, deixa eu... É porque tu não salvou aqui o desenho, né, Marcelo? Não, tá aqui, Botei. tá salvo, beleza. Vamos analisar aqui o desenho do Marcelo, então, que eu acho que retrata isso muito bem. Vamos dizer que aqui a gente tem várias densidades, né, como o Marcelo mostrou. E aí, a luz está primeiramente incidindo aqui nesse ponto. Então, a gente vem e vai traçar uma reta normal. Já respondendo a outra pergunta, tá? É uma reta que vai fazer 90 graus com o ponto que está incidindo a luz, tá bom? Então, você sempre vai traçar a normal com um ponto que está incidindo a luz. Então, está aqui o ponto. Eu vou pegar aqui uma reta que vai fazer 90 graus. Tá bom? E aí, vamos dizer que aqui sim, tem a ver com a densidade, tá? Aqui, por exemplo, seria um ponto mais denso para um ponto menos denso. Ou também, se você preferir, né? Deixa eu botar aqui. Vou chamar aqui de 1, aqui 2, aqui 3 e aqui 4. Essas subdivisões. Então, vamos dizer que aqui a gente tenha um ponto mais denso, tá? Então, D1 é maior que D2, é um ponto mais denso. E também, a gente pode dizer que o índice de refração de 1 é maior que o índice de refração de 2, tá? E aqui também segue, né? Que D2 é maior que D3 e N2 é maior que N3, tá? E aí, bora lá. Aqui incidiu a luz, né? Era para ela seguir assim, certo? Se não tivesse refração, ela ia seguir infinitamente assim, certo? Só que, como N1 é maior que N2, ou seja, esse meio aqui é mais refringente que o meio aqui de baixo, o que vai acontecer é que o feixe de luz vai se distanciar da reta normal. Então era para ele seguir assim, o que ele vai acontecer ele vai mais para cá. A reta normal está aqui, ó, ele está cada vez mais longe. Quando ele chegar aqui, nesse outro ponto aqui, ó, vai acontecer a mesma coisa. Era para ele vir aqui, ele vai se distanciar. Então, cada vez mais ele está se distanciando, né? É por isso que acontece isso. Nesse caso aqui, tem a ver com as densidades, sim, perfeita a colocação. Ele vai se distanciar cada vez mais, porque ele vai sempre estar se afastando da normal. Por isso que ele vem até aqui, até chegar um momento que ele vai ter a reflexão total, que a gente vai estudar mais adiante. Então, sim. É isso. Tudo ok? Ficou entendido as duas perguntas? Deixa eu puxar para cá, que aqui eu acho que eu consigo ler. Beleza. Pronto, maravilha.
E aí, né, aqui eu deixei anotado para vocês estarem sempre lembrando disso, que eu acho que é uma coisa muito importante para se ter na cabeça na hora de estudar, na hora de fazer o Enem, que é, quando a luz passa de um meio de menor índice de refração para um de maior índice de refração, a refração aproxima-se da linha normal, certo? Então tá aqui essa anotação, que foi o que a gente acabou de discutir, e aí vocês podem estar consultando aqui e lembrando sempre que é uma coisa muito importante, tá? João, Oi? o Alexander perguntou aqui, ele troca, ele, eu não Pronto. entendi muito bem, Entendi. Eu Alexander. entendi. Ah, tu entendeu? Beleza, show. Entendi. Basicamente, Levantou a mão aqui. Alexander. Oi? Ele levantou a mão aqui. Quer falar, Alexander? Pode falar. Pronto, pode falar, Sim. Alexander. Eu acho que eu Olha, entendi sim, mas pode falar. só para explicar melhorzinho, tipo, na imagem anterior lá, quando passou a luz, ela fazendo tipo aquela troca de posição, né? No Isso. caso, vai diminuindo a velocidade, né? No mais denso, ela vai perdendo velocidade, no caso. Isso. No menos denso, ela vai aumentando a velocidade. Mas eu queria saber o seguinte, considerando esses vetores aí, essas setinhas, Sim. essa mudança que acontece, essa mudança que vai acontecendo gradualmente, ela Sim. tem o mesmo ângulo? Não, tem não, certo? O que o que vai acontecer muito aqui na refração é o seguinte: a gente vai ter a luz incidindo. Então, quando a luz incide, ela vai fazer um ângulo de incidência, né? É até bom para decorar. É um ângulo I, ou seja, é um ângulo de incidência porque a luz está incidindo. A gente vem aqui, ó, e traça esse ângulo aqui com a reta normal, tá? Sempre com a reta normal. Inclusive, se cair em questão, se cair em alguma questão, por um acaso, que ele dê esse ângulo aqui para você, você não vai pegar ele, vai pegar esse outro, né? Só uma curiosidade aí. Então, a gente tem aqui o ângulo I, que é o ângulo de incidência. Já aqui, a gente vai ter de sair daqui o ângulo R, que é o ângulo após ser refratado, certo? Quando a gente tiver aqui, a gente não vai ter o mesmo ângulo não, tá? Por quê? Deixa eu exemplificar aqui para você. Vou imaginar que ela não sofre refração. Ela viria reta aqui, ó. Eita, essa reta tá bem torta. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Vamos imaginar que ela vem aqui retinha, né? Pronto. Para ela ter esse mesmo ângulo I aqui, ó, tá? Aqui imaginando que ela viria reta, né? Para ela ter esse mesmo ângulo I, ela teria que vir reta, certo? Só que como ela sofreu um certo desvio, uma certa refração, quando ela chegar aqui nesse outro ângulo, não vai ser, esse ângulo aqui, ó, vou chamar de B, não vai ser igual ao ângulo I, certo? Vai ser um ângulo de incidência aqui, mas como ela sofreu o desvio, não vai ter a mesma inclinação. Resumidamente, ela só teria a mesma inclinação se ela viesse totalmente reta aqui, ó. Porque aí esse ângulo aqui seria um ângulo A, esse outro ângulo aqui seria um ângulo A, e esse outro aqui seria o ângulo A. Todos os mesmos ângulos que fazem com a horizontal, certo? Ficou claro? Ficou mais confuso? Não, ficou tranquilo. Porque Beleza. eu achava assim, tipo, se ela entrou, ela vai variar o ângulo em, digamos assim, 30 graus em um, 30 graus em outro. Entendeu? Como se fosse uma coisa aumentando, 30 em 30 em 30. Sim, não tem necessariamente um padrão, tá? Então tranquilo. Depende muito do meio, do índice de refração, das densidades, certo? Tranquilo, era só curiosidade mesmo, que bateu Pronto. aqui. Não, mas é isso mesmo, é assim que a gente se aprende, na curiosidade, né? E aí, gente, tá voltando aqui, anotaçãozinha, tá? Depois deem uma lida com mais calma, tá? Para isso entrar mesmo na cabeça, né? Quando a gente tem o meio mais refringente, menos refringente, vai se afastar ou vai se aproximar da reta normal, tá? Então é isso. Vamos seguir agora, voltar para o tópico que a gente estava discutindo, né? Lembrando, aqui é um meio homogêneo, né? A gente tem aqui o ar, que é todo igual, e aqui tem a água, que é toda igual. Tá. E aí lá vai eu esquecendo do slide, né? Tem mais outra coisa antes do meio homogêneo e heterogêneo. O que acontece quando o raio incidente, né? A gente tem aqui um meio, um ar, e aqui uma água. O que acontece quando o raio ele vem certinho, ele vem coincidente, né? Ou seja, ele vem no mesmo direção e na mesma linha que a normal, né? Ou seja, quando ele vem aqui por cima. Ele não sofre refração, tá, gente? Então, esse assunto é bem legal, porque você consegue testar essas coisas em casa,
se você tiver um recipiente transparente, tiver de repente um feixe de luz, aqueles feixes de luz que a gente costuma brincar, né? Quando é criança. Qualquer laserzinho que você tiver, só não vai botar no olho, tá? Mas qualquer laserzinho que você tiver, dá para fazer essas brincadeiras e entender muito sobre a refração, tá? Então você pega lá o teu recipiente e aí você bota um ângulo lá, aponta o laser para dentro da água, né? Um recipiente com água. Aí você vai ver uma refração. Aí tu começa a diminuir assim o ângulo. Você vai ver que vai ficar mais distante, mais próximo. Tipo a luminária de um aquário. Sim, todas as luzes, na verdade, né? Não precisa ser necessariamente um laser, mas todas as luzes, quando elas sofrem passagem de um meio para o outro, aí vai ter sim uma refração. A menos que, quando elas venham aqui coincidente com a linha normal, tá? Aí não vai sofrer refração, ela vai passar retinha. Mas a partir do momento que ela cria uma angulação aqui, ela já vai sofrer uma refração, certo? Então era só esse adendo mesmo que eu queria mostrar para vocês. E aí, né, agora sim, voltando, né, o que que acontece quando a gente tem um meio heterogêneo? E aí, voltando lá para aquela pergunta que fizeram no começo, né, como assim, João? Não entendi muito bem quando você falou de meio heterogêneo. Então, veja, aqui a gente tem dois meios, né? Aqui a gente tem o ar e aqui tem a água, no meio homogêneo. Aqui a gente continua tendo dois meios. A gente tem a água, tem o ar e tem a água, certo? Só que essa água, vamos imaginar que ela está misturada com açúcar, certo? Então ela vai ter uma densidade variável ali, tá? Então o ar, beleza, continua o mesmo ar daqui. Só que a água, ela vai ser uma água mais pura aqui na superfície e aí vai ficando com partículas de açúcar daqui até o final, certo? Então você consegue ver que ela está mais rosa aqui, ou seja, está com mais açúcar aqui no fundo, certo? Então da superfície para o fundo ela vai tendo mais açúcar. E o que é que acontece quando uma luz incide nesse meio? Vai acontecer meio que uma parábola, como vocês falaram lá na explicação do Marcelo, né? Deixa eu dar até aqui, fazer um desenho. Vai acontecer mais ou menos aquilo da miragem, certo? Ela vai vir bonitinha, né? Como veio aqui, normal, no ar, a gente já está acostumado. E aí ela vai incidir aqui primeiramente, tá? E ela vai sofrer uma certa refração. Quando ela chegar nesse outro ponto aqui, ou seja, deixa eu riscar aqui. Então, onde tem, vou botar aqui esse 1, que é a parte mais azul aqui na horizontal, ó. E esse 2, que é uma parte que já tem um pouco mais de açúcar. O que é que vai acontecer, né? Então, ela está incidindo nesse ponto. O que é que eu vou lá e faço nesse ponto? Uma reta que vai fazer 90 graus com um ponto. Então, aqui é a reta normal. E aí, ela já sofreu uma refração aqui. Quando ela chegar aqui, ela vai sofrer outra refração. Quando ela chegar mais aqui, ela vai sofrer outra e outra e outra. E cada vez ela vai se aproximando mais de um formato parabólico, sim. Tá? Então, fiquem atentos, né? Quando a gente tiver em meio heterogêneo, ela vai ter esse comportamento curvo aqui. Certo? Ficou claro? Não lembro quem tinha perguntado lá no começo, que ficou confuso sobre o heterogêneo, mas ficou claro agora? Tudo ok? Beleza. Então vamos seguir, né? E aí a gente chega num assunto muito interessante, que é basicamente aquela cabeça que a gente tava vendo lá com o Marcelo, de, meu irmão, a cabeça tá descolada do corpo do cara, como assim? É mais ou menos isso. A diferença é que lá a gente tinha, por exemplo, né, o cara dentro da piscina. Aqui a gente vai ter esse paralelepípedo de vidro, mais ou menos aqui, e o lápis não tá dentro do paralelepípedo, né? Como o cara tava dentro da piscina. O lápis vai estar por trás, né? Então ele tá lá no fundo e o paralelepípedo de vidro aqui na frente. E aí, tipo, como assim, velho? Tipo, como é que o negócio descola? Como funciona isso daí? Acontece muito o fenômeno de refração aqui dentro, tá? A gente chama isso de o assunto que a gente dá para o nome do assunto que a gente dá para essa parte desse estudo é o estudo das lâminas de faces paralelas. Por quê, né? Veja, a gente tem aqui um paralelepípedo onde essa face do paralelepípedo é igual à face do outro lado, né? Assim como essa é igual a essa. Então a gente tem lâminas de faces paralelas. E a gente vai entender como é que funciona esse fenômeno fisicamente, né? O porquê o lápis meio que sofreu essa distorção aqui, né? Apesar
da gente saber de que lá atrás ele está bonitinho. Mas a imagem virtual formada aqui dentro vai aparentar que o lápis está meio deslocado, certo? E aí, nesse sentido, o que a gente tem aqui é mais ou menos isso, tá? Então, a gente tinha lá atrás... Opa! A gente tinha lá naquela imagem do slide anterior aquele meu paralelepípedo, né? E aí vamos imaginar que essa face aqui, ó, essa face que está sendo representada na verdade... Opa, deixa eu cortar aqui. Na verdade, isso daqui é o topo, né? Vamos imaginar que a gente está olhando aqui de cima para ele. A gente está vendo isso. Onde a gente vai ter essa face aqui, ó. Ela vai estar aqui. E lá atrás vai ter a outra face, certo? Então, basicamente é isso que a gente está vendo. Olhando do topo, né? Está aqui o paralelepípedo sendo olhado do topo. E aí, de um lado dele tem o nosso objeto, que seria o lápis, que estava lá no fundo. E do outro lado, vai ter a gente, né? A gente vai estar olhando para cá. E a gente sabe que o objeto está aqui, mas a gente vai ver ele meio distorcido, né? Então, como é que funciona isso? Vamos imaginar que o observador, a gente, vai estar aqui no meio 1, que é o ar, por exemplo, com o índice de refração N1, e aqui o N2, que é o índice de refração do vidro, por exemplo. O índice de refração do vidro é maior que o índice de refração do ar. Então, é um meio mais refringente, né? O vidro é um meio mais refringente do que o ar, ou seja, tem um índice de refração maior, certo? Então vamos imaginar aqui o objeto, né? A gente sabe que para a gente ver uma imagem, a luz sai da imagem até chegar aos nossos olhos, por isso que a gente vê as coisas. Então a gente tem aqui um objeto que pode ser um lápis, pode ser uma maçã, enfim, qualquer coisa, e a luz está saindo da maçã até chegar nos nossos olhos. Então a luz vem aqui com um feixe de luz, e aí ela bate. Nesse ponto que ela bateu, a gente vem e traça aqui uma reta, que vai fazer 90 graus, que é a nossa linha normal, certo? Então, vamos lá, testar. Quando ela vai de um meio mais refringente, que é o ar, e entra no menos refringente, o que que acontece? Vamos lá, essa pergunta é para vocês. Ela se aproxima ou ela se afasta da reta normal? Quem sabe dizer? Se aproxima, se aproxima. Ou será que se afasta? Aproxima. Pronto, beleza, gente. Então é isso mesmo. Tão craques aí. Ela realmente se afasta, né? Ou se aproxima, desculpa, já estava endoidando vocês. Ela vem aqui, era para ela seguir reta aqui, né? Só que o que está acontecendo, ela está se aproximando da nossa linha normal. Certo? Então é isso mesmo. Meio menos refringente para o mais refringente, ela vai se aproximar. Então ela vem aqui, se aproxima e segue, né? E vai seguindo, até chegar no outro lado, ou seja, na outra face do nosso vidrozinho. Quando ela chega aqui, agora ela vai estar passando de um meio mais refringente, ou seja, com maior índice de refração, para o menos refringente, com menor índice de refração. Então, aqui é a nossa linha normal, né? Aqui no ponto, perpendicular ao ponto, ela vai se afastar da linha normal, certo? E aí a imagem que vai ser formada para a gente, que está aqui do outro lado, ela vai ser o prolongamento desse último feixe de luz que chega para a gente. Então, se eu prolongar ele aqui, ó, tracejando aqui, ó, a gente vai ver a imagem mais ou menos aqui. Então, é justamente por isso que ocorre aquele fenômeno da gente ver ele meio que distorcido, certo? Porque apesar da imagem sair daqui, a gente vê ela mais ou menos aqui, só que de forma paralela, né? Veja que essa face, né, paralela a essa, e a gente vai ver mais ou menos isso daqui, ó. Aqui vai estar o material, o lápis, por exemplo, e aqui do outro lado ele vai continuar certinho como ele estava vindo aqui. Porém, dentro do nosso vidro, a gente vai ver ele um pouco mais para o lado, certo? Então é isso. Alguém ficou com alguma dúvida nessa parte mais teórica? Ou tudo ok? Não, 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 não. Lá no exemplo do Marcelo, o cara realmente estava dentro da piscina, tá?
não é um fenômeno de lâmina paralela que ocorre lá, certo? Aqui sim é um fenômeno de lâmina paralela, quando o objeto está do outro lado e a gente está do outro lado, certo? Mas no caso o cara estava mesmo dentro da piscina. Só não estava sem a cabeça, mas estava dentro da piscina. Pronto, pessoal. E aí, qual é a motivação do nosso estudo de lâminas paralelas? É a gente se perguntar qual é essa distância entre o ponto que era para a gente estar vendo o objeto e o ponto que a gente, na verdade, está vendo o objeto. É mais ou menos parecido com o exemplo do índio, né? Qual é o ponto que a gente está vendo o peixe e qual é o ponto que realmente está o peixe, né? Então, aqui o nosso estudo, ele se dá no que a gente chama de desvio lateral, que é o desvio de onde a luz ela incide, né? Então ela está incidindo nesse ponto, até onde até o trajeto, né? Até a direção de onde a gente está vendo a nossa imagem, tá? Então o que a gente vai calcular aqui é esse desvio lateral, que a gente chama de D. A lâmina ela vai ter uma certa espessura, tá? Então daqui para cá vai ter uma distância, né? Uma espessura, um valor que geralmente é dado na questão, e a gente quer saber quem é o D. Tá bom? Essa é a nossa motivação. E aí, pessoal, peço que vocês prestem um pouco de atenção nisso, porque agora a gente vai envolver um pouco da matemática, que a gente sempre estuda, né? A física está sempre bem ligada à matemática, os dois caminham lado a lado. E aí, primeira ressalva que eu quero que vocês prestem atenção, certo? Eu tenho aqui esse ângulo I. Vocês concordam que esse ângulo I aqui, ele é igual a R mais D? Ou seja, se eu pegar aqui esse ângulo R mais esse ângulo D, eu vou ter esse mesmo ângulo I? Tudo ok? Ou falei grego? Ficou muito estranho para vocês. Beleza, então, estamos na mesma língua. Massa, maravilha. Então, eu vou chamar aqui, dizer que o I é o R mais o D, tá? Só essas anotações. Então, I é R mais o D. Logo, se eu passar aqui ó, o R para o outro lado, vai ficar D igual a I menos R, tá bom? Então, só esse conceitozinho que a gente vai usar depois, tá bom? E aí, nesse sentido, o que é que a gente pode fazer? Veja que aqui a gente tem um triângulo retângulo, né? Vocês já estão bem acostumados com um triângulo retângulo e com as demais relações que a gente pode traçar com eles, né? É muito importante, tá? Que vocês saibam as relações, mas eu coloquei aqui para a gente dar uma relembrada, né? Então, se a gente tem um triângulo retângulo, onde a gente tem aqui um ângulo alfa, a gente vai ter em frente a esse alfa, oposto a esse alfa, o cateto oposto. E do lado do alfa, o cateto adjacente. E do outro lado, né, a gente vai ter hipotenusa, porque é o ângulo que é oposto com 90 graus. Então, esse quadradinho aqui vermelho, ó, aqui embaixo, é 90 graus. Então, oposto a ele, eu vou ter a hipotenusa. E aqui, as relações que a gente desenvolve com esse triângulo retângulo. Então, a gente tem o seno de alfa, que vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de alfa, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, assim como a tangente de alfa, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá? Então, são algumas relações que a gente pode traçar aqui, que vocês já estão bem habituados com ela, certo? Só um segundo aqui. Pronto, voltei. Desculpa, gente. E aí... E aí, tudo ok, né? Essas relações. Seno, cosseno e tangente, né? Imagino que está tudo bem tranquilo para vocês. Por que a gente fez isso? Porque a gente vai traçar aqui algumas relações trigonométricas para tentar descobrir quem é esse lado aqui, ó. Quem é esse desvio lateral, que é essa distância D. Então, bora lá. Vamos começar aqui. Opa, beleza. Vamos pegar esse triângulo aqui, ó, que é um triângulo retângulo, que eu grifei ele aqui de amarelo, certo? Então, aqui a gente tem um ângulo D. E aí, o seno de D vai ser o Dzão, tá? Então, seno vai ser o Dzão,
sobre a hipotenusa, que está o 90 graus, então a hipotenusa é esse valor que eu chamei de x aqui. Tá ok? Então aqui a gente tem uma distância x, e aqui a gente tem o que a gente quer calcular, né? Então, sempre mente o que é que a gente está querendo calcular. O desvio lateral, que a gente chamou de d, certo? Então, seno de dzinho vai ser o dzão sobre x, beleza? Pronto. Então, por sua vez, o x, se eu isolar ele, né? Então, eu jogo o x meios pelos extremos, né? O que eu fiz aqui foi só, a gente tem aqui que o seno de d vai ser igual a dzão sobre o x. Então, eu passo o x para lá, então x, e passo esse daqui dividindo para cá. Isso é igual a d sobre o seno de d, certo? Foi somente isso que eu fiz mesmo. E aí, beleza. A gente já descobriu aqui mais ou menos quem é o x, certo? Só que nem sempre esses dados vão ser dados, tá bom? A gente vai ter, a gente tá querendo desenvolver uma fórmula, tá? Eu sei que para alguns assusta muito a matemática, né? Mas não criem essa relação com a matemática, tá? A matemática é amiga de vocês. Tentem entender o problema. A gente vai chegar aqui numa fórmula, que a gente vai sempre aplicar essa fórmula e vai dar certo, mas é importante que a gente entenda qual o processo que a gente levou para chegar nessa fórmula. Ok? E aí, continuando. Beleza, João. A gente desenvolveu essa relação do seno. Mas vamos lá, vamos lá. Eu quero que ela seja sua amiga. Até o final desse ano ela vai ser sua amiga. Eu te garanto isso. E aí, a gente tem esse valor aqui para o x, certo? Pronto. Vamos dar uma esquecidinha agora nesse triângulo retângulo. Eu quero que vocês deem uma olhada, por favor, agora nesse outro triângulo retângulo que a gente tem aqui embaixo, certo? Onde? Quem é esse cateto aqui, ó? É a espessura, certo? É a espessura desse que vai ser dada aqui, né? Aqui a gente vai ter o ângulo retângulo e aqui a gente vai ter o valor de x, né? O mesmo x que a gente calculou aqui atrás, ó. Esse mesmo lado aqui é o mesmo lado aqui, ok? Então, o mesmo lado aqui, mesmo lado aqui. E aí, a gente vai ter aquele ângulo R, né, que é o ângulo refratado. Então, I é o ângulo de incidência e R é o ângulo refratado. Com essa relação, a gente consegue dizer que o cosseno de R vai ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, quem é o cateto adjacente? Esse daqui é o cateto oposto. O cateto adjacente é esse. Então, o cosseno de R vai ser o Ezinho sobre a hipotenusa, que é x, que é o mesmo x que a gente viu aqui atrás, certo? Então, posso isolar aqui o x de novo, da mesma forma que a gente fez aqui em cima. E aí, passo o x multiplicando e passo o cosseno dividindo. Então, x é o E sobre o cosseno de R. Tá bom? Então, a gente tem que esse x é isso e que esse x é isso. Mas, ora, tanto faz Chico ou Francisco, porque os dois são iguais, né? Então, x é igual a x. Tanto faz eu usar um ou outro. Então, eu posso dizer que esse x é igual a esse, certo? Então, só resgatando aqui o que a gente acabou de achar. Então, eu vou dizer que o x é igual a x, né? X é igual a x, de fato. Então, eu vou pegar essa expressão aqui e vou igualar a essa outra expressão. E aí, com essa expressão feita, o que é que eu posso fazer? Eu posso passar o seno multiplicando aqui, ó, meios pelos extremos, e aí vai ficar aqui o D, que é o desvio lateral, tá? Não esqueçam, Dzão é o desvio lateral e Dzinho é esse ângulo aqui. Então, Dzão vai ser igual à espessura vezes o seno de Dzinho sobre o cosseno de R, tá bom? Só que vejam uma coisa, tá? Primeiramente, vou dar 3 segundinhos para vocês pensarem aí. Opa, analisei a fórmula, tá bom? Faz sentido? Faz, ok. Alguém tem alguma dúvida? Ou tudo certo? Fez sentido para vocês essas manipulações matemáticas? Não fiquem com vergonha de falar, tá? Não, beleza, Alexander. Em que parte? Que parte você não entendeu? Qual relação? Qual relação? Deixa eu voltar aqui. Essa do meio e do final. Certo. Bom, você entendeu a parte do seno e do cosseno?
Certo. Deixa eu voltar aqui. Primeiramente, a gente tem essa figura, tá? Então a gente vai estar pegando primeiramente, cadê? Esse triângulo retângulo aqui, tá bom? Então eu quero que tu me diga, se possível, pode ligar o microfone, tá? Quem é o seno de Dzinho, tá? Se quiser ligar, fica à vontade, se não pode falar pelo chat também. Quem seria o seno de Dzinho com base nesse triângulo retângulo? Tá? De lado Dzão, X. no caso, né? Não é o cateto oposto? Isso, seria como? O D, no caso, Dzão. Não, o seno de Dzinho, né? Dzinho é o ângulo, tá? Imagina que aqui a gente tem alfa. Então quem é seno de alfa? Não é o D? Sim, e mais o quê? Mas você não é só o oposto? Não, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Ah, sim, 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 desculpa aí. Sim. Então seria quem? Então, sendo é o D lá, o cateto oposto dele é o D, e a Sim. hipotenusa é o X. Perfeito. Então você concorda que é D sobre X, né? Ah, sim, sim. Pronto, maravilha. Então seno de Dzinho, que é esse ângulo, é o Dzão sobre o X, tá? Aí o que eu fiz aqui foi isolar o X só. Certo? Você entende essa parte aqui, o que foi Sim. feito? Sim, sim. Pronto, maravilha. Agora, eu quero que você ainda me ajude nesse outro triângulo retângulo que eu vou pegar agora. Agora é esse. Quero que você me diga agora quem é o cosseno desse ângulo R aqui. O E é X ali, porque o E é o adjacente no caso, e Isso, a perfeito. hipotenusa é o Sobre a X. hipotenusa, que é o mesmo X que a gente calculou aqui, tá? Então, isolando também o X aqui, a gente tem essa expressão, certo? Então, ficou entendido? Sim. Perfeito. Então aqui a gente tem, só resgatei o que a gente calculou, né? E aí eu falei, poxa, se eu tenho x é igual a isso e x é igual àquilo, se x é a mesma coisa, né? Então eu vou igualar os dois. Então x é igual a x, claro. E aí, desse lado da expressão, eu vou jogar essa expressão. E desse outro lado eu jogo essa expressão. E aí eu vou ficar com isso. Aí o Dzinho é o que eu quero, né? O desvio. E aí eu passo para cá o seno de Dzinho, multiplicando, e vai ficar essa expressão aqui, tá bom? Que é a expressão do desvio para lâminas de faces paralelas. Só Ô, que, João, pode falar, pode no falar. caso, por serem as duas serem de X, é tipo uma proporção. Tu fez tipo uma proporção para chegar a uma fórmula para D, tipo isso. Tipo, o que a gente queria no começo era achar D, né? Então a gente pensa, né? A gente não, né? Descobriram lá atrás, né? Até ruim eu estar pegando o mérito da pessoa, mas descobriram lá atrás que fazendo essas relações, a ideia que pensaram foi, poxa, eu quero achar quem é esse D. O que é que eu posso fazer para achar D? Aí descobriram, poxa, eu vou pegar esse triângulo retângulo, vou desenvolver o seno dele, depois eu vou pegar esse outro triângulo retângulo e vou desenvolver o seno dele. E aí eu vou chegar aqui numa conta, nessa conta aqui, né, onde a gente vai ter o valor de x, e eu posso dizer que x é igual a x. Tá? Então fica meio aqui que não se prenda muito a essa ideia de proporção, porque de fato é uma proporção aqui, mas não se prenda muito a essa ideia, tá? Mas sim, é uma proporção, né? É a regra de 3 que a gente tem aqui. Certo? Isso, perfeito, perfeito. Perfeito. Pronto. A gente tem então essa fórmula geral aqui, só que a gente ainda pode melhorar ela. O que é que a gente estudou aqui no começo? Bem no comecinho, né? Quem é o D mesmo, né? A gente viu que R mais D é igual a esse ângulo I. Vocês concordaram comigo, tá? Então, não me façam satisfeita, vocês já concordaram comigo. Então, beleza. Então, se eu pego aqui que o Izinho é igual ao R mais o D, e eu isolo o D, né? Ou seja, pego o D, jogo o R para o outro lado, então D é igual a I menos R. Tá? Então, a gente descobriu isso daqui no começo. E se eu substituir ele aqui ó, no lugar desse D, eu vou ter a fórmula geral para o cálculo de lâminas de faces paralelas. Então, quando a gente tem lâmina de face paralela, certo? Quando cair lá na sua prova ou na sua questão que você está fazendo um exercício, lâmina de faces paralelas, você já vai, nessa fórmula que está aqui apresentada, já vai direto nela, certo? Onde o Dzão é o desvio entre a linha que era para estar indo o objeto, né? Então,
se eu prolongasse a linha que está indo aqui, a imagem do meu objeto, era para o meu observador tá vendo certinho, né? Só que vai ter o conjunto de refrações que ocorreu, que a gente viu, e na verdade ele vê nessa linha aqui. Então, quem é essa distância entre essas duas linhas, tá? É basicamente o que a gente quer calcular, que é o Dzão. Então, o Dzão vai estar aqui, ó. Ele vai ser, como a gente estudou e demonstrou, o Ezinho, que é a espessura, tá? É essa espessura aqui, vezes o seno de I menos R. Então, vamos lá. Quem é I e quem é R, né? Lembra, I, incidência, tá? Então, é o ângulo de incidência. E o R é o ângulo de refração. Então, se eu tenho aqui a luz, né? Ela incide com o ângulo I e ela sai refratada com o ângulo R. Esses ângulos sempre em relação à reta normal, tá? Então, apesar dela incidir aqui e a gente ter esse ângulo aqui e esse outro ângulo aqui, o que a gente vai pegar é sempre o que faz com a normal. Da mesma forma aqui, ó, é sempre o que faz com a normal. O ângulo que o feixe de luz faz com a reta normal, certo? Pronto, gente. Então, essa é basicamente a formulazinha que a gente tem, tá? Vou tentar dar uma corridinha aqui, mas vamos resolver essa questão que é bastante interessante. A outra é mais teórica que a gente tem para resolver. A minha proposta, pessoal, como já está bem em cima da hora, a gente tenta resolver aqui, tá? Se a gente demorar muito, se de repente não entender, a gente disponibiliza um vídeo dessa questão e a gente dá uma acalmada a mais, tá? Mas bora lá, vamos ler comigo aqui. Um policial armado com um fuzil de assalto, olha, coisa feia, mas um policial armado com um fuzil de assalto, equipado com a mira laser, então a gente tem aí uma La Casa de Papel, um James Bond aí, equipado com a mira laser, aponta para um alvo que se encontra atrás de uma janela com um vidro transparente e espesso, como mostrado na figura abaixo. A espessura D do vidro é igual a 2 centímetros. O índice de refração do vidro é igual a 1,5. E o índice de refração do ar é praticamente igual a 1. Certo? As trajetórias da bala e do feixe de luz, o feixe do laser, né, da arma, incidem na janela de vidro com um ângulo de 60 graus. Então, vou dar uma pausa aqui para a gente entender, né, para não ficar muito longo. Eu sempre recomendo que vocês deem essas pausas ao longo da leitura para entender melhor a questão. Tá? Então, ele deu para a gente aqui algumas informações já. Ele deu para a gente, por exemplo, o quê? A gente vai ter aqui o ar, né? Aqui vai estar a mira laser do policial, vai estar vindo aqui. Quando ela incidir aqui no vidro, vai ocorrer uma refração aqui, ó, e depois vai ocorrer outra refração. Então, veja, aqui a gente tem uma lâmina, que é a lâmina do vidro, e essa face da lâmina é paralela a essa. Então, a gente tem aquele problema do lápis, né? Vai ocorrer mais ou menos o lápis. O policial vai apontar o laser para o vidro, e aí, apesar de no outro lado do vidro ele seguir normal, ó, ele seguir na mesma direção, o que vai ocorrer é que no meio do vidro vai ter aquela distorçãozinha que a gente tinha lá no lápis, que a gente viu na imagem, né? E aí, nesse sentido, o que é que a questão deu para a gente? Ela deu a espessura, então a gente sabe que essa espessura, que é o Ezinho, vale 2 centímetros. O ângulo que o laser incide, então sempre o ângulo com a reta normal, tá? Que está aqui, ó. Reta normal, é de 60 graus. Certo? Então, ângulo normal, 60 graus. Ele até fala aqui, em relação à reta normal. Certo? E ele ainda fala que o índice de refração do vidro é igual a 1,5. Então, N é igual a 1,5 do vidro. E aqui ele fala, e o índice de refração do ar é praticamente, né, aproximadamente 1. Então, N é igual a 1. Então, a gente já tem aqui alguns dados, tá? Então, sempre anotem os dados. Então, foi isso que a gente leu até agora, basicamente, foi para coletar esses dados. Certo? E aí, coletados esses dados, o que é que a gente tem mais, né? Ele fala aqui, o vidro da janela tem uma baixa tenacidade e oferece um pouco de resistência à passagem da bala, de modo que esta segue com sua trajetória retilínea praticamente inalterada. Certo.
ao passar que a luz do laser sofre um desvio, como a gente viu, né? Então, era para a luz do laser, ela tá vindo aqui reto, né? Ela tá vindo aqui, reto não, né? Mas era para ela estar seguindo com essa mesma inclinação, e ela não tá. Ela vai sofrer essa refração e depois essa. Então, basicamente, o que ele quer saber, quem é essa distância aqui do ponto que a gente tá vendo o feixe de luz para o ponto que deveria estar vendo o feixe de luz, tá? É sempre essa pergunta. E aí ele dá aqui para a gente alguns valores, tá? Não se assustem, mas aqui, se vocês aplicarem as fórmulas, entenderem a teoria, vocês vão chegar em alguns desses valores. Ele dá aqui cosseno de 24 é isso, seno de 24 é isso, mas esqueçam isso por um momento, tá? Então, bora lá. Primeiramente, pessoal, eu não sei se vocês viram essa fórmula em aulas passadas, mas eu peguei essa questão porque é algo bem importante. Vocês saberem disso, tá? Então, eu quero que vocês me digam, por favor, se vocês já viram essa fórmula aqui. N1 vezes o seno de I é igual a N2 vezes o seno de R. Vocês já viram essa fórmula aqui? Só para eu ficar ciente. N1 seno de I é igual a N2 seno de R ou não? Deixa eu colocar ela aqui. Seno de I. Pronto. Vocês já viram essa fórmula aqui? Sim, é uma proporção também. É uma proporção, sim. Mas vocês já viram essa proporção dada, que foi uma proporção observada antigamente por um fio? Acho que já, pronto. Essa fórmula aqui é bem importante, pessoal. Aula passada, perfeito. Né? Porque se a gente tem aqui o N1, né, que aqui é o ar, por exemplo, e aí ele vai incidir com um ângulo θ, né? Então seria esse zerozinho é θ, né, em grego. E aí, se a gente for substituir, né, então N1 vai ser o índice de refração do ar vezes o seno de θ. É igual a N2, que é o índice de refração do vidro, vezes o seno do ângulo R, que é o ângulo que a gente viu aqui, né, de refração. Tá? Então essa fórmula é bem importante, é uma fórmula que a gente vai usar aqui agora. Deixa eu voltar aqui, pronto. Então, utilizando essa fórmula que está aqui embaixo, a gente vai ter, portanto, que o N do ar, tá? Que é antes de entrar no vidro, vezes o seno do ângulo que ele faz, vezes o N do vidro, vezes o seno de R. Então, basicamente, é essa fórmula aplicada aqui, tá? Para essa questão que a gente está calculando, certo? Por que eu estou fazendo isso, né? Você não me prometeu, João, que era só chegar em questão de lâmina de face paralela e aplicar essa fórmula aqui? Sim. Mas veja, a gente tem a espessura na questão, foi dado, né? É 2 centímetros aqui, ó, esse desão, 2 centímetros. A gente tem o izinho, certo? Que é o ângulo que ela entra, né? Que o feixe de luz entra, que é 60 graus. Ele deu aqui, ó, 60 graus. Só que a gente não tem quem é o R, que seria esse ângulo aqui refratado, certo? Então a gente não tem esse valor de R, ok? E é o que a gente quer calcular. A gente quer descobrir quem é o R para poder aplicar na fórmula e resolver. Como a questão não deu para a gente quem é esse R, a gente recorre a essa fórmula aqui, porque veja, se a gente aplicar o N do ar, quem é? É 1, a questão deu, certo? O seno aqui do ângulo de incidência, que é esse ângulo aqui, foi 60, que a questão também deu. Então, 1 vezes o seno de 60 vai ser igual a o índice de refração do vidro, é 1,5, a questão deu, vezes o seno de R. Só que quem é R? A gente quer procurar, porque a questão não deu para a gente. Então, a gente substitui esses valores, a gente isola esse seno de R, joga ele dividindo para cá, né? Então, o seno de R, ele vai ser o seno de 60 dividido por 1,5. A questão deu para a gente quem é o seno de 60 aqui, ó, 0,87. Então, no lugar de 0,87, no lugar de 160, eu jogo 0,87. E aí, seno de 60 é igual a 0,87 dividido por 1,5.
vocês podem fazer essas contas, tá? Mas eu garanto para vocês que na hora do Enem não vão ser umas contas tão feias assim de número decimal, né? Até porque leva um tempo. Vai ser mais um 8/2, sabe? Um 4/2. É porque realmente foi uma questão que eu peguei aqui e adaptei, porque eu vi que era uma boa questão para a gente estudar aqui. E aí os valores ficaram meio feios. E aí eu só joguei na calculadora mesmo. Ou pode fazer a conta à mão. Mas na hora do Enem vai ser uns valores mais fáceis, assim, de dividir, certo? Pois bem, então dividindo isso, tá? A gente tem que o seno de R é 0,58, ok? E aí, se a gente for olhar aqui, tá, seno de R é 0,58, mas quem é R? Quem é esse ângulo que o seno dele vai dar 0,58? Foi justamente o que a questão deu pra gente aqui, ó. Quem é o ângulo aqui cujo seno dele vai dar 0,58? É 36 graus, tá? Ele deu aqui na questão. Então, a gente sabe que o R é 36 graus de acordo com essa tabelinha, certo? Então, primeiro passo até aí é um pouquinho chato de entender, mas ficou alguma dúvida, pessoal? Estamos acabando já, estamos acabando. Ficou alguma dúvida? Não? Beleza. E aí, já que a gente descobriu quem é o valor desse ângulo, a gente pode agora voltar lá para a nossa fórmula, né? A nossa fórmula mágica, que é o Dzão, vai ser a espessura vezes o seno de I menos o R sobre o cosseno de R. Então, a gente vai ter a espessura, que é 2, que a questão deu para a gente. Então, 2, vezes o seno. Quem é o I? É o ângulo de incidência, que é 60, que a gente já sabia. Menos o R, que a gente acabou de calcular, que é 36. Sobre o cosseno de R, que é 36 também. E aí, recorrendo à nossa tabelinha, que foi dada na questão, então, 60 menos 36 vai ser 24, tá? Então, vai ser 2 vezes o seno de 24 sobre o cosseno de 36. E aí, quem é o seno de 24? Tá aqui, ó, 0,41. Quem é o cosseno de 36? Tá aqui, 0,81. Substituindo esses valores, a gente vai ter, portanto, 2 vezes 0,41 dividido por 0,81. Então, 0 vai ser 2 vezes 0,41, vai ser 0,82, dividido por 0,81. E aí, mais uma vez, a gente tem aqui umas contas chatinhas, né? Mas na hora do Enem é um número mais certinho, tá? Na hora do vestibular é um número mais certinho. Mas a gente chega aqui, portanto, que o D é 1,015, que é essa distância aqui. Então, pessoal, ficou alguma dúvida? Ou tudo ok? Isso, perfeito. Perfeito, Alexander, perfeito. Perfeito. Esse seria o método para a gente fazer à mão, né? Matou o problema, perfeito. Seria o método para a gente fazer a conta na mão. Tá? Então é isso, gente. Não tendo nenhuma dúvida, tá? A gente ainda tem aqui mais uma parte para mostrar, que seria a refração em prisma, né? Que é um fenômeno muito bonito que ocorre. Inclusive, isso daqui é a capa de um álbum, de uma banda de rock. Quem tá ligado aí. É muito massa. O fenômeno e a banda também, né? Mas a gente tem aqui, só para deixar vocês curiosos, tá? A gente vai disponibilizar um videozinho depois dessa aula, no máximo ali uns 20 a 30 minutinhos de vídeo, tá, pessoal? Só para a gente finalizar aqui esse assunto, que é a refração em prismas. Basicamente, o que a gente vai estudar a gente vai ter a luz branca. O que é a luz branca, caso vocês não conheçam ainda? A luz branca, ela é o somatório de todas as outras cores, tá? Então, a luz branca é a luz vermelha, com a luz laranja, com a luz verde, tudo isso somado vai dar a luz branca. E aí, quando a gente pega um prisma aqui, que a gente vai entender na aula o que é um prisma, e incide uma luz nele, olha só o fenômeno que ocorre. Além dela ocorrer aqui refrações, que a gente vai entender, ela não vai sair aqui do outro lado do prisma como uma luz branca. Ela vai sair como um arco-íris. Então, fenômeno bem interessante que a gente vai ver aí na videoaula que a gente vai disponibilizar hoje. E ainda, na próxima aula, a gente vai ter um assunto muito interessante, tá? Então, tá aí uma brincadeirinha, né? Muito obrigado pela atenção. Vocês não estão entendendo nada, vendo nada aí, né? Mas é assim que eu enxergo, né? Eu que uso óculos. Imagino que vocês que usem óculos também devem enxergar assim. E aí, né?
o que a gente vai estudar na próxima aula é justamente essa parte da visão do ser humano, né, dos problemas relacionados à visão, como miopia, hipermetropia, astigmatismo, que é um assunto muito, mas muito legal mesmo. Então, próxima aula aí, não percam, tá? Vai ser com a Wiz e a Fernanda. E eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado por hoje, tá? Maldade isso. Muito obrigado por hoje. Não percam de jeito nenhum a próxima aula, que é um assunto muito interessante para vocês entenderem, vocês que não têm problema de visão, entender o que a gente sofre no dia a dia, né? Mas eu acho que é isso, gente. Tá bom? Então é isso. Estão liberados por hoje, tá? Obrigado pela aula. A gente vai mandar o PDF logo agora mesmo. A aula a gente manda já gravada, né? Tem um tempo que ela vai upar lá no Drive. E ainda a gente manda também essa aula complementar de 20 minutos sobre a refração em prismas. Combinado? Acho que é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Ó, com esse assunto aí, dá pra fazer tanto trocadilho que pela misericórdia. Dá. Mas Tem umas maldade isso piadinhas aí. muito boas. Mas um dia, eu sei não, meu medo é fazer aquela cirurgia lá de refração, no caso, né, o nome? Não lembro bem. Cirurgia de refração. E Para corrigir a visão? Uhum. E dar algum BO quando eu tivesse mais velho, sabe? Não tenho coragem. Tem os filmes que... Tem um filme, eu acho que é Premonição. Tem um filme Premonição. que é Premonição que é massa. Ô, mas aquilo ali, o filme Premonição ainda não é nada. Você já viu a máquina que faz o corte a ferramenta que faz o corte no olho da pessoa? É literalmente uma peça de metal que ele enfia dentro do olho do cara e ela gira. A lâmina gira no seu olho, retirando só uma camada bem fina. Mas diga aí, pô, nem pagando, né? Nem pagando pra gente fazer isso, a gente faz. Rapaz, mas sei não, viu? Ficar a vida toda de óculos. Não, aí não tem condição. Eu uso 5 graus, então pra mim, cada olho. Danado, então não tem do que reclamar. Pra mim, ainda é pior do que essa imagem aqui, ó. Ô, professor, me tira uma dúvida sobre óculos. É verdade que existe lente para antirreflexo? Antirreflexo? Para uso noturno e para uso noturno? Ah, isso eu não sei não. Tipo óculos noturno. Aí antirreflexo noturno. Porque meu pai, ele trabalhava com transporte, aí tinha que comprar esses óculos, era antirreflexo noturno. É a caristia do mundo, eram uns 500, 700 reais esses óculos. Aí depois eu vi a professora falando, ela disse, gente, não existe lente antirreflexo. A professora me contou. Eu digo, meu Deus. E aqueles óculos caríssimos. O que existe, na verdade, são aqueles óculos, eu não sei se você já viu, mas tem gente que tem uns óculos aí. Eu não tenho esse problema de visão, tá? Eu só tenho mesmo miopia, que é problema para enxergar de longe. Mas tem uns óculos que eles escurecem na presença do sol. Então você tá aqui com um óculos transparente, igual o meu, e aí tu vai pro sol, e aí tu tá lá com o óculos escurão, não sei o que, presença. E aí sim, existe uma lente para isso. Astigmatismo, né? Isso, existe uma lente para isso. No caso do teu óculos fica preto? Oi? O meu não fica 100% preto não, mas tipo, quando eu boto na luz assim, ainda... Ele escurece, né? Consigo ver uma leve diferença, sabe? Só uma levezinha mesmo. É muito, muito interessante esse assunto, principalmente pra gente que usa óculos, é muito interessante mesmo. Eu adorava no colégio, eu escutava esses assuntos, eu ficava, meu irmão, velho, que doideira, o que tá passando nos meus olhos aqui. É massa. Eu, quando a mulher me disse, eu cheguei lá, aí confiante que, por favor, eu acho que eu nem vou ter problema de vista. Aí do nada meteram aquele negócio na minha cara, aquele colírio maldito. eu não tava vendo nem de pé. Eu cheguei lá dizendo, ó, eu consigo ver de pé, só não consigo ver de longe. Depois se meteram o colírio, moço, é normal, moço. Eu tô vendo nem de perto, nem de longe. Nem de longe. Eu fiquei zoado lá, tentando olhar pra minha mão e a minha mão turva. Eu, pela misericórdia, eu vou morrer. Aí pronto. Cara, no exame de vista pra tirar a carteira. Pra tirar a carteira, né? Oxi, o homem colocou. Botou as luzes, né? Falei, tudinho. Aí depois foi na parte das letras. Aí ele disse, o que você tá vendo? E eu não tenho problema de visão nenhuma. Eu cheguei lá fiel, né? Eu digo, oxe, vou passar rapidinho, tô aprovado. Quando botei, ele disse, você tá enxergando o quê? Eu digo, a tarja laranja. Ele, que tarja laranja que é um monte de letra? Eu digo, moço, peraí, tô chegando não. É engraçado o exame de visão, Eu digo, moço, tô chegando não. Ele,
Aí tem letra. Eu digo, moço, não tem letra aqui. Não tem letra aqui. E o outro menino tentando fazer aquela máquina. Ele tira a mão da máquina, eu tirava. Aí eu digo, meu Deus, eu tô cego. Aí comecei a me tremer, eu digo. Aí ele foi olhar, aí eu disse, não, peraí, eu vou olhar, ver se tem algum problema. Quando ele botou, eu disse, eu tô enxergando tudo. Eu tô enxergando tudo, digo, meu Deus, eu tô cego. Aí eu comecei a olhar pros cantos das paredes, ver se eu enxergava bem. Comecei a olhar. Menino, É eu saí com o João. psicólogo abalado.